Entre o caos do estado e a Série A do Campeonato Brasileiro, Santa Catarina vive estresse e festas, tudo no mesmo final de semana, e você vai ver também. IBGE revela número de brasileiros que não têm acesso a banheiros em sua residência. O governo do estado faz balanço sobre a catástrofe das chuvas em Santa Catarina. Graça Music comemora novo lançamento em suas plataformas. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, 1h, mais 16 minutos. Hoje, dia quente, né? O sol veio com tudo para Santa Catarina, aqui na sede da TV Primavera em Criciúma, litoral sul catarinense. A temperatura está na casa dos 30 graus nessa segunda-feira e deve permanecer assim. Já já a gente vem ampliando as informações da semana, no decorrer da semana, mas hoje e amanhã deve estar calor. Já na quarta vem chuva, mas nada tão alarmante como dos últimos dias. A gente também vai ampliar as informações para você da situação de Itaió, Rio do Sul, que o governador Jorginho Melo ontem esteve sobrevoando as áreas e, inclusive, já estão sendo feitas campanhas de arrecadação para ajudar os irmãos catarinenses, principalmente em Rio do Sul, do qual quase 90% da cidade foi atingida e muita gente está desalojada, desabrigada, com casa comprometida, enfim, vai ser um balanço bem minucioso da cidade para fazer a sua restauração, já que Rio do Sul foi a mais atingida, faz 15 dias que ela está direto submersa por tanta água. Talvez seja aí o município, seja a cidade que mais tenha sido danificada devido a essas chuvas que começaram lá no dia 4 de outubro e seguiram até agora. Muito tempo chovendo. Sem ser em Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul. A triste notícia no final de semana é que, novamente, as cidades envolvidas no Vale do Taquari acabaram sendo atingidas novamente por fortes chuvas, por alagamentos, como as cidades de Lajeado, também Mussum, as cidades que já tinham sido muito comprometidas no mês de setembro, voltaram agora a serem atingidas novamente com as chuvas e as cheias dos rios. Por lá no Rio Grande do Sul, a preocupação é que 3 homens voluntários do Corpo de Bombeiros acabaram aí se acidentando e se perdendo ao tentarem resgatar pessoas no meio das enchentes. Esses 3 homens continuam desaparecidos, são bombeiros voluntários, do qual as buscas por esses corpos ainda continuam, ou por eles estarem vivos, mas de acordo com a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, é muito pouco provável que eles sejam encontrados com vida. Então, são pessoas que tentam fazer o bem, tentam ajudar e acabam se sacrificando. Aqui no estado, 3 pessoas acabaram falecendo vítimas dessas chuvas. E a gente vai ampliar para você o resultado disso ao longo do nosso jornal, mas lembrando, hoje tá calor, tá sol em todo o estado, vai permanecer assim pelo menos até amanhã. Olha só que interessante essa notícia. Um novo sistema de crowdfunding às inteligências artificiais está em desenvolvimento por pesquisadores da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Notícia que animou artistas, pois adultera imagens e textos para que os robôs não consigam copiar ou se basear nos trabalhos já previamente feitos. Conhecido como Nightshade, o programa também tem sido observado pelo MIT Technology Review. Ele funciona alterando pixels de uma forma invisível ao olho humano, mas que adultera a arte para qualquer robô que deseje utilizá-la para algum fim. Os pesquisadores explicam que esse sistema faz com que as inteligências artificiais aprendam os nomes errados dos objetos e cenários que estão olhando. Por exemplo, foram incluídas informações em imagens de cães que os faziam parecer gatos aos robôs. O software também foi testado em sites geradores de textos e funcionou perfeitamente, fazendo com que palavras fossem trocadas ou confundidas. Segundo o MIT, a esperança é que isso ajude a inclinar o equilíbrio de poder das empresas de inteligência artificial e impedimento contra o desrespeito aos direitos autorais e à propriedade intelectual dos artistas.
Desde o início da era das Big Datas, vários pintores, compositores e até mesmo produtores entraram com ações judiciais contra companhias de tecnologia, como a OpenAI, empresa do ChatGPT, para tentar evitar plágios ou a criação de trabalhos concorrentes por meio de inteligência artificial. E com tantas viradas de tempo, o que está fazendo falta é saber com antecedência e precisão o que vai acontecer no meio do caminho. Mas no Rio de Janeiro, que está se preparando para resolver esse problema nacional. Nos últimos meses, o problema climático é associado ao fenômeno El Niño, responsável por afetar o tempo no continente, elevando as temperaturas e provocando estiagem no norte do Brasil e chuvas mais intensas no sul do país. A cidade do Rio de Janeiro vem sofrendo com as temperaturas elevadas e mesmo com o calor intenso, a chuva forte tende a vir. E a consequência são ruas alagadas e muitos problemas no trânsito. Com as chuvas dos últimos dias, as ruas da Lapa e do Catete ficaram totalmente inundadas. E no dia seguinte, com a volta do calor abrasador, passageiros continuaram a sofrer. Uma mãe em desespero quebrou o vidro de um ônibus sem ar-condicionado ao ver o filho passar mal. Devido a essas mudanças climáticas, fica ainda mais difícil o trabalho de prever as condições meteorológicas. Por isso, a Prefeitura do Rio de Janeiro vai utilizar um super radar para tentar minimizar impactos de fenômenos climáticos inesperados. O Vaisala WRS-400 é um equipamento de ponta produzido na Finlândia e é voltado para a previsão do tempo de curto prazo. Capaz de detectar a formação de núcleos de chuva a 150 km de distância, ainda consegue captar a presença de gelo nas nuvens, permitindo o alerta com antecedência sobre a possibilidade de chuva de granizo em determinadas regiões da cidade. O super radar custa R$ 6.800.000 e, segundo a Prefeitura, o objetivo é que ele esteja instalado e operando até dezembro, na Serra do Mendanha, na zona oeste do Rio. Tomara que ajude o país todo também a identificar esses climas que a gente está passando por aí, essas mudanças muito bruscas. Em falar nisso, nessa segunda-feira, a Prefeitura de Praia Grande segue na tentativa de reconstrução da ponte sobre o Rio Pavão, destruída pelas chuvas do sábado. A ponte dá acesso às comunidades de Mãe dos Homens, Aparecida e Pedra Branca, que foram impactadas pelo desabamento da cabeceira devido às fortes chuvas. Um homem segue desaparecido na cidade. O Corpo de Bombeiros Militar de Araranguá e Passo de Torres está no terceiro dia de buscas por Alenir Rodrigues Pacheco, de 70 anos, que desapareceu após ter a casa arrastada e destruída por uma enxurrada na cidade de Praia Grande. Na noite do domingo, os objetos que pertencem a esse homem foram encontrados pelas equipes. Então, portanto, o Corpo de Bombeiros de Araranguá trabalha, com essa situação de mais uma vítima devido às cheias. Sombrio foi fortemente atingido no final de semana, de sexta para sábado. Teve destelhamento do Hospital de Sombrio, uma escola veio praticamente abaixo, uma escola municipal. Turvo, Ermo, Jacinto Machado, Praia Grande foram cidades muito atingidas na madrugada de sexta para sábado, na verdade, de sexta para sábado. Sábado à tarde deu uma cessada na chuva, embora choveu muito até ali por volta das 2 horas da tarde, depois acabou cessando e ontem o clima já foi mais seco e de reconstrução nesses municípios. Se a vítima de Praia Grande for confirmada, ela será a 4ª no estado a ter a sua vida ceifada devido aos intempéries dos últimos dias. A seguir, governador faz novo balanço sobre estragos das chuvas no estado. Pessoas que observam você têm que ver que você está no controle, que você não é mais aquela pessoa abalada, abatida, desesperada, triste, cheia de medo, cheia de dúvida. Não, Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Então, por causa dos seus amigos e colegas, nós traduzindo isso aqui, por causa das testemunhas que nos cercam, como diz lá em Hebreus, estamos cercados de uma grande nuvem de testemunho, que haja paz em você. Que as pessoas olhem para você
e veja que você está crendo no milagre, no controle da situação, firme na fé, e aí Deus vai abençoando a sua vida. Porque as pessoas estão abaladas, estão aflitas, desesperadas, mas você está seguro na rocha que é Jesus. Você sabe que Ele está dirigindo e abençoando você, sim ou não? Então, por causa dos seus irmãos e amigos, que haja paz em ti. Por causa do teu filho, do teu casamento, da tua empresa, da tua igreja, que haja paz em você. Porque uma pessoa que tem paz, irmãos, é porque ela chegou num nível de fé que ela sabe que Deus está operando na vida dela. Então ela trabalha em paz, ela faz as coisas do cotidiano tudo em paz, sabendo que Deus está dirigindo. Diga graças a Deus. Oi, Júlia. Oi, Dona G, tudo bem? Tudo bem. Vocês chegaram numa hora boa, hein? Olha a surpresa que eu tenho. Nossa, deixa eu ver. Nossa, mãe, o livro do Billy Graham deve ser maravilhoso. Ju, Billy Graham foi uma das vozes mais importantes do século XXI. Ele aconselhou líderes mundiais e levou milhares de pessoas a Cristo. E tem mais, hein? A obra que Deus fez através da vida desse homem repercute até os dias de hoje. Nossa, vocês falando assim, eu quero conhecer um pouquinho mais da vida e do ministério de Billy Graham. Ju, é que Billy Graham pregava com o coração. Foram mais de 90 anos vivendo com convicção e sabedoria na palavra de Deus. Então pronto, eu vou querer levar. Eu também. Eu também. Adquira o seu agora mesmo através do nosso site, na nossa loja física, através do call center ou pelo nosso WhatsApp. Santa Catarina é um estado peculiar. Situado na região sul do Brasil, surpreende pela variedade das paisagens naturais e riqueza ambiental. O povo catarinense é alegre e hospitaleiro, resultado de uma mescla de 23 etnias bem distintas, que apresentam costumes e festas animadas. No centro de Florianópolis, você acompanha as reuniões na Igreja da Graça de Deus, que fica na Rua Arcipreste Paiva, 135. No Sala de Entrevistas dessa semana, o nosso assunto é dinheiro, isso mesmo. Vamos conversar com o educador financeiro Arthur Lessa, que vai mostrar pra gente alternativas e formas seguras de você fazer aquele seu dinheirinho render um pouquinho mais. É nesta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. Eu espero você! O primeiro navio do mundo que produz o próprio hidrogênio verde chegou ao Brasil. O Energy Observe parou em Fortaleza na última quinta-feira durante sua volta ao mundo para testar uma combinação de tecnologias de baixo carbono e transporte marítimo. A embarcação usa energia eólica e solar e faz a eletrólise da água do mar dessalinizada para produzir hidrogênio verde. Com isso, é autossuficiente em energia e consegue navegar mesmo quando não há sol nem vento para gerar a energia. O navio chegou em águas brasileiras após 23 dias de viagem a partir da Namíbia. Fortaleza é a 83ª parada da viagem global do Energy Observe e a conclusão de sua segunda travessia transatlântica. A embarcação ficará 10 dias no país. Antes de atracar em Fortaleza, a tripulação do navio visitou uma produção de etanol em algumas cidades de São Paulo e se encontrou com pesquisadores da Raízen e da São Manuel, empresas desse mercado. No Ceará, os cientistas irão ao complexo eólico e solar Serrote, na cidade de Itairi, a 130 quilômetros de Fortaleza. O local é operado pela CAIR, que tem sede na capital cearense. Todos os encontros da expedição são publicados no portal do Energy Observe por meio de textos e vídeos. O barco já visitou mais de 40 países de todos os continentes e na próxima semana embarcará para a Guiana Francesa e Estados Unidos. Antes de chegar ao Brasil, ele estava na África do Sul e na Namíbia. A ideia do projeto é que o barco volte à França no ano que vem para participar das Olimpíadas de Paris. A presença nos Jogos, porém, depende de autorização do Comitê Olímpico,
o que tem sido difícil conseguir. O hidrogênio é altamente reativo e inflamável com oxigênio, o que pode causar grandes explosões, se não bem administrado. No Energia Observe, os cilindros de hidrogênio ficam na parte externa do barco, o que diminui as chances de explosão. 4.400.000 brasileiros não possuem banheiro dentro de casa. Os dados divulgados pelo Instituto Trata Brasil mostraram que o Brasil ainda tem muito que se desenvolver nessa questão. O estudo realizado pelo Trata Brasil buscou mostrar quantas pessoas não possuíam saneamento básico completo, com acesso à água e coleta de esgoto. De acordo com os responsáveis pelo levantamento, a maior parte da população que não tem banheiro na sua residência vive abaixo da linha da pobreza e, em sua maioria, são da região Nordeste, principalmente nos estados do Maranhão, Bahia e Piauí. Além do Nordeste, muitos moradores do Norte do país, em especial que vivem no Pará e no Amazonas, também não possuem acesso a saneamento básico. Em ambas as regiões, o principal público afetado são aqueles que possuem até 20 anos de idade, ensino fundamental incompleto e renda familiar de até R$ 2.400 mensais. De acordo com especialistas, ter acesso a um banheiro dentro de casa está relacionado com a dignidade humana de viver, e quando alguma família não possui essa infraestrutura básica, eles ficam mais expostos a uma série de doenças associadas, como esquistossomose, leptospirose e diarreias. Por esse motivo, eles podem ficar mais doentes e com menos produtividade no trabalho, além de afetar o desenvolvimento educacional das crianças, o que é muito importante, pois com menos probabilidades de acesso ao ensino superior, mais difícil a pessoa terá uma renda maior no futuro. Segundo os desenvolvedores da pesquisa, apesar da maior parte dessas pessoas estarem nas regiões Norte e Nordeste, o Brasil todo sofre com a situação. Para solucionar esse problema, diversos especialistas declararam que o tema precisa ser prioridade das autoridades e da população como um todo, com a necessidade de criação de políticas habitacionais, de saneamento básico e de conscientização. Apesar do número ser alto, a situação está melhor do que há 20 anos atrás, onde 5.500.000 brasileiros não possuíam acesso a banheiros. O governador Jorginho Melo passou esse domingo visitando as áreas mais afetadas pelas chuvas da última semana. Neste domingo, o governador Jorginho Melo visitou 6 cidades do Alto Vale, uma das regiões mais prejudicadas pelas fortes chuvas. O primeiro município visitado foi Rio do Sul. A cidade ainda trabalhava na recuperação das enchentes de outubro, quando foi novamente atingida. Deste mês foi uma enxurrada fora do contexto. É o comércio, é a indústria. Toda a economia está prejudicada por isso. Nós estamos fazendo um fundo agora, já falei com todos os presidentes de poderes, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, Assembleia, enfim, para nós constituir um fundo permanente, para descontar do 10º de cada um. O Estado vai investir, vou atrás do governo federal. Então, de forma muito responsável, eu vou encarar isso, porque chegou a hora. Desassoreando, dragando, enfim, nós vamos fazer. Nós vamos de forma decidida fazer melhorias no leito do rio, encosta lá no Salto Pilão, tem que cortar as pedras. Vamos fazer. Durante coletiva, disse ainda que vai reforçar junto à Secretaria de Estado da Fazenda a postergação de impostos para ajudar as empresas e também falou sobre a liberação do FGTS. Está sendo liberado as pessoas que foram atingidas, mas nós estamos pedindo para 100%, porque prejudicou todos no contexto. O vizinho, um que foi prejudicado, o outro também foi, então tem que ser para todos. Vou fazer uma postergação do pagamento de imposto. Já ontem à noite falei com o secretário Cleveson para que tem empresa que não pagou o imposto, vai ter que pagar no final do mês, mas parou. Talvez ela nem volte a funcionar. Vai ter dificuldade. Então, nós estamos atentos a tudo o que a gente pode fazer para alcançar, para que as empresas continuem vivas, para que as pessoas possam sacar o seu fundinho de garantia para comprar as coisas, porque o que o governo faz? A gente restabelece obras públicas, mas obras particulares não tem como você fazer.
Depois de Rio do Sul, o governador esteve em Trombudo Central, onde conversou com os moradores e ajudou a entregar kits de ajuda humanitária. A equipe de governo também passou por Agrolândia, Agronômica, Taió e Rio do Oeste, onde novamente o governador conversou com a imprensa. Está chegando alimento, está chegando colchão, está chegando água. A gente mesmo já trouxe um pouco para ajudar. Eu estou indo a Brasília semana que vem, já tenho dito para todos, junto com a bancada federal, os 16 deputados, os 3 senadores. Vamos ao governo federal para pedir que libere o fundo de garantia. Vamos pedir ao Banco do Brasil que prorrogue os financiamentos de quem tiver financiamento lá da agricultura, que perdeu tudo. Enfim, a nossa boa vontade e a nossa coragem de enfrentar vai ser todo santo dia. Todo santo dia mesmo para ajudar a reestruturar esses municípios que foram devastados pelas águas. Aqui no sul também a gente tem muitos munícipes ainda contando prejuízos, principalmente na região serrana, principalmente na região de São Joaquim, Lages, muita gente afetada que ainda está precisando desses incentivos, principalmente na isenção de impostos, o renegociamento de dívidas, porque realmente fica complicado, como o governador disse. E falando em tempo, vamos acompanhar agora como é que vai ficar o tempo essa semana no estado. Terça-feira, o dia amanhece com 18 graus, chegando aos 31. Sol com algumas nuvens, mas não há risco de chuva. Quarta-feira, o dia amanhece com 19 graus, chegando aos 29. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. Quinta-feira, o dia amanhece com 17 graus, chegando aos 25. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuvas a qualquer momento. Sexta-feira, o dia amanhece com 15 graus, chegando aos 24. Sol, pancadas de chuva a qualquer hora do dia ou da noite, muitas nuvens no período da manhã. A seguir, o Tigre volta à elite do futebol nacional. Deus ele tem perdoado a gente pela misericórdia. Deus tem perdoado, Deus tem sido longânimo conosco. Agora, se a gente acertar o caminho, a gente vai entrar na bênção antes daquilo que a gente possa imaginar. O que nos atrapalha é a desobediência. O maior pecado de Israel foi a murmuração. O povo murmurava demais, reclamava demais, e aquilo entristecia muito Deus, porque Deus amava e ama Israel e nunca deixou faltar nada, irmão. Quando faltava carne, Deus mandava carne, faltava pão, Deus mandava, faltava água, Deus mandava, e o povo não parava de reclamar, não parava. Então, o que a gente percebe? Está faltando mais gratidão, está faltando adoração, está faltando dizer, Deus, tudo que eu tenho, obrigado, Senhor. Diga amém, irmãos. Obrigado pelo trabalho, obrigado pela saúde, obrigado pela minha família, obrigado, Senhor. E se o Senhor tem um plano, um projeto de aumentar isso aqui, de abençoar, fique à vontade, tenha liberdade de me usar para cumprir o teu plano na minha vida. Mas não reclame, não murmure, pessoal. A murmuração se trata da ingratidão, uma pessoa que está descontente com a vida. Não, eu estava pregando hoje aqui às 6h30 no programa, irmão, sobre pessoas que estão no presídio. Tem pessoa que está no presídio lá, daria tudo para estar aqui, ou para ter o que a gente tem, mas está lá pagando por um erro, mas está lá. Daria pessoa que estão na UTI, nos hospitais agora, que daria tudo para ter o que você tem, para estar onde você está, mas a gente não reconhece. Então reconheça a graça de Deus, agradece a Deus por aquilo que Ele tem te abençoado. E olha, o que a Bíblia diz em Mateus 25, 21, que eu sempre falo aqui para vocês? Seja fiel no pouco, no muito Deus nos colou. Isso aqui é uma regra que eu carrego para a minha vida, tá? Isso aqui é a lei do retorno, não tem como mudar isso aqui. Quando nós somos fiéis no pouco, Deus, Ele acrescenta, Ele multiplica, Ele dá graça, Ele nos abençoa. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, olha o porém,
não com o coração inteiro. Queridos, a coisa pior que pode acontecer comigo, com você, é se a nossa fé não for o coração inteiro. Se nós temos algum pensamento sujo, um dia a gente vai fazer, depois pede perdão, ou não é completo, tem que orar a Deus. Deus, eu não posso viver nesse mundo sem ter o coração inteiro te servindo. O diabo vai te usar. Sabedoria. Qual é o maior capítulo da Bíblia? Opção A, Salmo 119. Opção B, Lucas capítulo 22. Opção C, Salmo 117. Opção D, Números capítulo 7. Resposta correta. Opção A, Salmo 119. O Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia. Os 176 versículos são divididos em 22 seções de 8 versos cada uma, correspondendo a cada uma das letras do alfabeto hebraico. E já está disponível nas plataformas digitais o single Nada Me Faltará, da cantora Bruna Martins. E tem videoclipe dela também já no YouTube. A Bruna que conta pra gente um pouquinho dessa história desse lançamento. Que alegria estar aqui para poder falar com vocês sobre esse meu novo single, a nova música que eu estou lançando exatamente hoje, que é a canção Nada Me Faltará. Eu falo que ela é literalmente a palavra cantada. Eu sou uma pessoa que que ama, na verdade, levar a palavra aos corações através da música. E essa canção, Nada Me Faltará, é a palavra cantada. Morarei em tua casa, ó Senhor, todos os dias da minha vida. Ela foi escrita pelo Bruno Mendes, que foi lindamente inspirado pelo Espírito Santo para escrever essa canção, que tem como base o Salmo 23, que nos lembra que o Senhor é o nosso pastor e por isso nada nos falta, mesmo nos piores momentos da nossa vida. Nós podemos nos lembrar que Ele, como nosso pastor, cuida de nós. Precisamos tão somente nos entregar e confiar nele como ovelhas, permitir que Ele nos direcione. Tenho certeza que essa música vai abençoar muito a sua vida, então não deixe de escutar em todas as plataformas digitais, porque vai tocar muito, muito seu coração. Muito obrigada a todos vocês, Deus abençoe. Está aí, portanto, disponível em todas as plataformas da Graça Music para você aproveitar e fazer a sua adoração. E mudando um pouquinho de assunto, hoje a cidade de Criciúma está mais preta, amarela e branca do que nunca. Após quase 10 anos, o tricolor volta à elite do futebol nacional. O Criciúma é um dos 4 novos integrantes da Série A. Venceu o Botafogo no último sábado e está lá carimbado o acesso. O jogo com mais de 18 mil torcedores tricolores deu a dimensão que essa torcida não para de apoiar. Esta será a 14ª participação do Criciúma na primeira divisão. Essa campanha do acesso teve como os destaques o atacante Éder, que foi o artilheiro da equipe com 9 gols, seguido de Felipe Viseu com 6, Arilson 5, Fabinho 5 e Felipe Matheus também com 5 gols. O técnico Cláudio Tencati foi um dos mais elogiados e os jogadores fizeram questão de agradecer na entrevista coletiva invadida pelos atletas. O técnico não falou sobre o futuro, mas enalteceu o presente de
de um trabalho que vem sendo formulado há mais de 2 anos, da Série C do Brasileiro, da B do Catarinense para o título estadual e um acesso à elite, o que crava o nome do técnico na história do Criciúma Esporte Clube. Parabenizar toda a direção, jogadores, comissão técnica, staff, por tudo que a gente construiu, por tudo que a gente fez. Vocês viram aqui, essa essência que nós tivemos ali. Eu digo assim, eu falei para os jogadores assim, para vários, é duro às vezes a missão nossa para o treinador, porque tinha muito jogador que ficava de fora, jogador que não era convocado, jogador que não ia para o jogo. E sustentar isso, eles tiveram uma resiliência assim, violenta, acreditaram, né, em cada plano de jogo que a gente fez. Algumas vezes deu certo, outras não. Mas eu acho que na proporção a gente foi mais vencedor diante daquilo que a gente idealizou do que perdemos. Então também tem essa lição. Hoje mesmo era muito confortável para a comissão técnica repetir a escalação que vinha sendo feita. Coloca o Cristóvão, mantém ali o Claudinho na frente. Zona de conforto. Mas não era isso que a gente queria. Porque a gente sabia o que deveria ser feito, né, Márcio? Respondendo a pergunta que você disse, do jogo. Então a gente idealizou, sim, sabíamos que o Botafogo viria com uma marcação mais forte, linha de 4 zagueiros, 3 volantes. Então a gente precisava explorar isso, né? E diante disso a gente pensou no terceiro atacante, o Fabinho aberto num corredor, fazer uma saída de 3 com o Marcelo, liberar o Claudinho. Então a gente teria Maia, Marcelo e Rodrigo ali, Barreto centralizado. E acredito assim, tudo que a gente pensou, ela bateu e sensacional. Se você me perguntar assim, falei para minha esposa ali depois, sonhei com 3-0. Te juro por Deus, sonhei com 3-0. Então agradeço até a Deus, porque assim, tem momentos que a gente é abençoado e a gente tem que agradecer. Nunca se exaltar, né, porque não é esse o nosso propósito, continuar humilde, pés no chão, saber que a gente fez um trabalho fantástico aqui, mas a caminhada segue. Isso é só um momento que a gente está vivendo, um momento de glória, do que o Criciúma vive, mas nada de agredir ninguém, nada de que isso, que aquilo. A crítica faz parte e fez o crescimento nosso, então eu agradeço àqueles que nos criticaram, porque fez a gente crescer, manter a humildade, pés no chão, mas é muito mais a proporção do que a cidade de Criciúma vive hoje. A cidade está ostentando suas cores preferidas, afinal, Série A é momento onde tudo fica mais colorido, o comércio, o turismo, tudo que gira em torno do futebol volta a brilhar com mais força. E outra vez, o Tigre estará no lugar entre os grandes do país. A festa foi bonita, sábado durou até altas horas da noite e outra vez na primeira o Tigre estará, como diz a música tão enaltecida pela torcida barra os Tigres e os 18 mil torcedores que estavam no estádio Heriberto Wilson no último sábado. Hoje foi dia de muita entrevista, muito bate-papo, a gente vai trazer mais uma matéria especial ao longo da semana aqui falando desse acesso do Criciúma, mas o importante é que agora está na Série A. Chapecoense ainda luta para ficar na Série B, tem mais um jogo contra o Vitória. O Criciúma também joga na próxima sexta-feira, fechando a sua participação na Série B contra o Novo Horizontino. Vai ver ali em que posição da tabela vai terminar. Por enquanto é o vice-líder da competição, ninguém tira o título do Vitória da Série B. E aí a gente vai acompanhar também os outros catarinenses. O Brusque, o ano que vem, joga a B do Catarinense, assim como o Avaí, que vai ficar ali no meio da tabela, não vai se perder. Já a Chapecoense, como eu disse, luta para não cair ainda, tem um fiozinho de esperança, mas se cair vai fazer companhia para o Figueirense na Série C do Brasileiro. Os times catarinenses representados nas 4 divisões dos campeonatos brasileiros, assim como Copa do Brasil, vem aí já no próximo dia 16 de janeiro a Recopa Catarinense, onde o Criciúma volta a campo no estádio Heriberto Wilson para florescer toda essa paixão dessa torcida que é realmente fantástica. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta segunda-feira tricolor aqui para Santa Catarina e você pode acompanhar essas e outras notícias nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto na próxima edição do Boletim Primavera ou a qualquer momento dentro da nossa programação. Às 2 tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus para você acompanhar aqui e também às 4 da tarde, a Hora da Graça, encerrando a nossa programação com fé e adoração para você. Um grande abraço, até amanhã, tchau!